Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de maio de 2025, às 18h05, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Luiz Marcelo Comeron, Everton de Oliveira Adorno, Gerson Teixeira Silvério, dará início à audiência pública para discutir os projetos de lei 2246/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA e LDO e LOA de 2025 e da outras providências. Queria aqui agradecer a presença do vereador Tom, relator da Comissão de Orçamento, agradecer a presença do vereador Aquino, agradecer aqui, em especial, a Sandra, diretora da Saúde e Finanças, agradecer aqui o nosso secretário do município de Finanças, Otávio, que já é bem conhecido aqui na casa, né, Otávio? Toda semana está aqui. Agradecer a presença de vocês, as pessoas que estão nos assistindo via web, e agradecer também aos servidores da nossa casa. Hoje nós vamos discutir, então, nesta audiência pública, o projeto de lei 2246, que eu passo nas mãos, então, do nosso relator da comissão, o vereador Everton Adorno. Boa noite a todos. Queria agradecer ao nosso presidente da comissão, Marcelo Comeron, por mais uma oportunidade, nessa audiência pública que a gente vai tratar do PL 2246 de 2025, que é uma abertura de crédito adicional, alterando o PPA, LDO e LOA de 2025. Queria agradecer os membros aqui da prefeitura que se fazem presente, o secretário Otávio, Sandra, da Saúde, diretora da Saúde, e o vereador Aquino e os funcionários da casa. Otávio, queria aproveitar a oportunidade de passar a palavra para o senhor para que possa explanar um pouquinho o projeto, para o público que está nos assistindo poder compreender do que se trata essa audiência pública. Boa noite, né, a mesa. Boa noite, né, a mesa, né, diretora aí, né, o presidente, o relator, né, vereadores que estão aqui, aqueles que estão assistindo, né. Na verdade, é um projeto de lei da saúde, né, caracterizado como superávit financeiro, né. O superávit é quando você não usa o recurso no ano anterior, né, e passa de um ano para o outro, né. Então, você tem um superávit financeiro, né. Tem esses recursos que ficaram na conta, que são provenientes. Um é relativo às emendas impositivas, né, do ano passado, né, de alguns vereadores que, por um tempo, não teve tempo hábil de serem realizadas, mas estão dentro ainda do objeto, né, que devem ser feitas. E o outro é um recurso de fonte 2, né, que veio para a saúde, né, que vai ser utilizado para a publicidade. A Sandra vai explicar melhor o conteúdo, mas é só explicando que são duas criações de ficha, né? Então, como a gente tem esse superávit, a gente precisa, para usar no orçamento deste ano, a gente precisa criar essas fichas, porque não existem fichas para essas atividades que vão ser feitas, né? Então, a atividade... Então, a primeira, né, 100 mil, que é referente à publicidade e propaganda, né, da saúde, uma criação de ficha, né, de outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, e de fonte, no caso aqui, 98, que é a fonte 8, né, que é das emendas impositivas. Quando vira o ano, ela vira 98, né, que é uma emenda impositiva de anos anteriores, para a manutenção das atividades também da saúde, né, para contratação de serviço terceiro pessoa jurídica, somando um total aí de 396.481,44. Então, basicamente, é isso, né, sobre o conteúdo, até depois a saúde pode explicar melhor, né, em que vai ser utilizado, de fato, esses recursos. Então, a Sandra passar a palavra para você poder explanar. Tá. Boa noite a todos. Como o Otávio já antecipou, né, foi uma sobra de emendas que não tivemos tempo hábil para executar no passado, né, porque se tratava de um processo para consultas remotas. Então, a gente teve muita dificuldade na hora de cotar, porque o valor dava muito além do que estava previsto, e acabou que conseguimos fazer esse processo em novembro. Aí tivemos que mandar para a Procuradoria Jurídica
do município para dar parecer, e acabou que finalizamos quase no final de novembro. Então, como o exercício da prefeitura encerra já em novembro, então não tinha mais tempo hábil, passou para o exercício de 2025, quando teve a mudança da gestão. A secretária atual, juntamente com o prefeito, optaram por não fazer consulta remota, né? Porque a nossa prioridade hoje é mais exames de ortopedia, de oftalmologia, né? Até para diminuir a nossa fila de espera. Por isso, então, que a gente fez essa alteração para fazer a suplementação esse ano, para empenhar essas modalidades. Ou vai ser oftalmologia ou ortopedia, que deu o valor de 296, que eram das emendas de 4 vereadores. Gerson Teixeira, Fábio Cardoso, Renato de Souza e Vander Lopes. E o outro valor de 100 mil, que é de publicidade e propaganda, que hoje nós não temos essa atividade na fonte 2, que é de recurso estadual. Por isso que a gente está pedindo para fazer essa criação, para poder executar, né, em campanhas, publicidade e propaganda da dengue e de outras necessidades, né, da vigilância. E que o total deu 396.481,44. Daí, se alguém tiver alguma dúvida... Sandra, então é uma sobra de um recurso de emenda impositiva de vereadores, né, o qual vai ser destinado para consulta de oftalmologia e ortopedia. Devido a esse recurso vir de uma sobra de uma emenda impositiva, os vereadores participaram dessa fase de escolher para onde vai? Então, porque o objeto inicial não estava específico para consultas remotas, estava somente indicado para exames da Secretaria de Saúde. Como não fugiu do objeto da indicação dos vereadores, a gente seguiu, porque a ortopedia e a oftalmologia, ele se trata também de um exame. Então, nós achamos que estávamos amparados nessa indicação. Então, eles participaram dessa fase da onde vai o recurso agora, ou não? Não fizemos essa comunicado, como eu falei, nós não fugimos da indicação deles, que seria exames. Eles não indicaram para consulta remota, eles indicaram para exames. E ortopedia e oftalmologia é um exame, certo? Presidente. E assim, então, só para complementar, não é uma sobra, é um processo que estava acontecendo que a gente não teve tempo hábil somente, né? Que acabou passando para esse exercício. Só para explicar, tecnicamente também, se fosse uma sobra, aí, como virou o ano, os vereadores também não teriam mais acesso ao recurso, porque o objeto já foi cumprido. Nesse caso, o objeto não foi cumprido, né, por conta de aspectos de final de mandato, questões da gestão pública que precisa ser feito com um certo planejamento, né? E, independente disso, o objeto foi bem amplo, né, colocou-se exame. Como virou o ano, a gestão que entrou, querendo ou não, ela precisa cumprir isso, porque é uma prerrogativa constitucional o cumprimento das emendas. Então, para que se cumpra isso dentro da nova modalidade aí do novo governo, né, e das necessidades que tem dentro da saúde, manteve-se o mesmo objeto, né, que são os exames, e aí foi feita essa especificação, né? Então não tem nenhuma incorrência de erro técnico ou nenhuma ação específica errada, né, eu quero dizer. Então está tudo amparado legalmente dentro da lógica das emendas impositivas. Eu passo então a palavra para o vereador Aquino fazer suas ponderações. Professor, eu estou com uma dúvida. Se foi uma emenda encaminhada lá para exames, qual a finalidade do projeto novamente? Se já foi encaminhado essa emenda lá?
Na verdade, sim, o projeto está sendo discutido aqui, nem é o conteúdo em si dele, mas quando a gente virou o ano, a gente precisa colocar esse dinheiro, vamos falar, dentro do orçamento. Porque na prefeitura nós temos o dinheiro, vamos falar assim, né, o recurso financeiro, né, o que está na conta bancária, e o que vocês aprovaram na LOA, que é o orçamento. Quando a gente faz uma análise das contas, nós identificamos ali que nas contas existe uma sobra de ano anterior. Por que essa sobra? Às vezes vem um recurso a mais, às vezes não foi feito por falta de tempo, às vezes, enfim, uma rentabilidade, né, que ficou rendendo na conta. E aí, para você usar esse recurso, você tem que colocar ele na sua LOA. Ou seja, você tem que criar uma rúbrica orçamentária, uma ficha. Entendi. Nesse caso, como é o recurso anterior, a gente precisa colocar nesse orçamento. E por isso que a gente está aqui discutindo, na verdade, a criação da ficha, nem tanto o conteúdo dela. Sim, o projeto mais é criação de ficha para legalizar, então, o orçamento e LOAS, né? Para cumprir. Isso. Obrigado, professor. Vereador Tafarel, alguma ponderação? Tudo ok? Tom, tudo ok? Então, só para clarear mais, Otávio. Então, quer dizer, se eu fazer uma indicação, virar o ano a prefeitura, com aquele recurso indicado da minha emenda impositiva como vereador, virar o ano e a prefeitura não conseguiu usufruir devido a questões burocráticas, não conseguir cotação, valor muito alto, o vereador não tem mais direito a ela? Aí o prefeito que decide para onde vai? Não. Sem conversar com o vereador que indicou? Não, na verdade, sim. Ele é obrigado a cumprir o objeto, independente se virar o ano ou não. Então, se você indicou, por exemplo, vamos supor, R$100 mil para serem usados na compra de, sei lá, material de consumo para um CRAS. Estou chutando aqui, tá? Por algum motivo, fracassou as licitações e tal, e virou o ano, né? Não vai acontecer isso, porque esse negócio tem que ser bem planejado, feito antes e tal, né? Então, a tendência é que não aconteça isso. Mas, se acontecer, independente de ter virado ano ou não, ele tem que cumprir essa emenda, certo? Claro, vocês podem entrar num possível acordo depois, mudar um objeto, mas se foi definido inicialmente o objeto, se 100 mil destinou, virou o ano, ele tem que cumprir. Mas para cumprir, é um novo orçamento. Ele vai ter que criar uma ficha orçamentária aqui, de despesa dos exercícios anteriores, enfim, para usar esse recurso. O que volta a ser discricionário do prefeito? Vamos supor que esses 100 mil, você pediu para compra de um carro, né, num CRAS. Só que esse carro custou 80 mil, né, sobrou 20. Esse 20 não foi feito nada com ele, virou o ano esses 20 mil, aí é do prefeito, porque cumpriu o seu objeto, acabou, né? Agora, se não cumpriu, ele é obrigado a cumprir esse objeto, né? Então, virou o ano e não cumpriu o objeto, você não perde. Ele vai ser cumprido, tem que ser cumprido, né? Mas, para cumprir, muito provavelmente vão ter que vir aqui, criar ficha, né? Para jogar esse recurso financeiro por orçamento, né? Jogar o dinheiro para a LOA, né? Seria isso. Não sei, ficou claro? Ficou? Não estou questionando para onde está indo, é só para tirar as dúvidas para a gente também saber o que vai fazer com o nosso recurso, né? Até porque a escolha que o prefeito fez por ortopedia e oftalmologia é uma excelente escolha devido a esses problemas que a gente tivemos com o Hospital São João lá, parou algumas especialidades, umas delas foi essas duas. Então, a fila de espera na nossa cidade de exames de ortopedia, consulta de ortopedia, oftalmo, cresceu muito, né? Então, até parabenizo o executivo pela escolha, que a gente possa até usar o mais rápido possível para poder zerar essa fila aí. Tudo bem, então? Tudo bem? Ninguém mais ponderar uma dúvida? Então, não havendo mais nada a tratar, às 18h19, encerramos a presente audiência pública e agradeço a presença, mais uma vez, do secretário Otávio, de Finanças do município, agradecer a presença da diretora de Finanças da Saúde. Obrigado, mais uma vez, pela presença. Obrigado aos vereadores que estiveram aqui, o vereador Tafarel, o vereador Aquino e o vereador Pécora, que acabou de chegar, servidor da casa. Obrigado, Tom, e uma boa noite a todos.